Graça e paz, amados irmãos, amigos, familiares. Hoje, domingo, dia 5/4/2020, um dia em que o nosso presidente também declarou um dia como sendo um dia de jejum. Eu posso dizer para vocês que um dia importante, um dia de jejum, mas também poderíamos dizer um dia em que as pessoas precisam estar com seus corações abertos, também a buscarem a Deus em oração. Não terem tão somente esse momento de jejum para ficar ou abster-se de alimentos ou de alguma coisa, mas acima de tudo, um momento de poderem estar colocando suas vidas diante do altar do Senhor, diante da presença do Senhor, aproveitando esses momentos de jejum para estarem orando, pedindo, clamando as misericórdias de Deus sobre a nossa nação, sobre o nosso país, sobre o nosso estado, sobre o nosso município, sobre o nosso bairro. E nós temos para poder compartilhar com os amados nesta tarde um texto da Palavra de Deus, no qual nós encontramos aqui uma palavra do profeta Isaías. Isaías, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, e quando ele trata aqui, a partir do capítulo 1, ele vai falando a respeito de algumas coisas que com certeza estariam acontecendo, e acima de tudo chamando a atenção e fazendo sérias acusações e advertências ao povo de Judá. Mas pensando dentro deste livro, nós podemos também tirar algumas lições para as nossas vidas diante de tudo quanto nós temos vivenciado nesses dias, a respeito de uma grande necessidade, que julgo ser de suma importância para as nossas vidas. Por que eu digo que julgo ser de suma importância? Porque diante de tudo que nós vemos estar acontecendo, nós vemos também que o mundo precisa de Deus. Aí você pode dizer, mas como assim? Eu digo para você, o mundo está precisando, o mundo precisa buscar a Deus, o mundo precisa realmente conhecer a Deus. E Isaías, no seu capítulo 1, então, nós lemos a partir do verso 1 até o verso 4, quando nós lemos, visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. É uma dura advertência ao povo de Israel, ao povo de Judá. É uma dura advertência que podemos também trazer e pensar para nós. Por que não? Para nós. Nós que vivemos este momento, um momento difícil, um momento conturbado, com certeza um momento de muita apreensão, de muita dor, de muitos questionamentos. Vivemos momentos em que as pessoas têm dúvidas. E quando nós pensamos, então, dentro desse tema,
o mundo precisa de Deus, nós vemos, dentro desta perspectiva de Isaías, podendo trazer lições para o nosso viver diário, dentro dessa necessidade, é que o mundo precisa, o mundo necessita, o mundo realmente anseia de buscar a Deus, de conhecer a Deus. Nós vemos em vários segmentos pessoas que dizem conhecer a Deus, que dizem buscar a Deus, que dizem conhecer a Deus, mas que na realidade precisam realmente conhecer a este Deus na sua intimidade. E quando nós pensamos aqui nesta palavra precisar, neste verbo, nós vemos que esta palavra precisa, ou verbo precisar, ele traz, a palavra precisa, traz aqui como sinônimo de necessário, indispensável, rigoroso, clara, definitiva. Eu digo que o mundo precisa realmente reconhecer nesse Deus, o Deus que é útil, necessário, único para a vida do ser humano. E quando nós também podemos colocar dentro desse o mundo precisa de Deus, nós podemos dizer que o mundo precisa buscar a este Deus, mas buscar com sinceridade, buscar com o coração, buscar reconhecendo o poder deste Deus. E a palavra buscar, ela traz o sinônimo de procurar, descobrir, de caçar, de rastrear, de pegar, de colher, de explorar, investigar, pesquisar. E as pessoas precisam realmente, para conhecer esse Deus maravilhoso, elas precisam realmente buscar, pesquisar, desenvolver, procurar, descobrir quem realmente é este Deus. E como nós podemos descobrir quem é esse Deus? Basta olhar para a nossa própria vida, para o nosso próprio dia a dia, para o nosso ser e vermos que este Deus ele é maravilhoso. Mesmo em meio a todas essas situações vivenciadas dia após dia, Deus continua sendo o mesmo. O problema somos nós em buscarmos a este Deus, em conhecermos este Deus, reconhecer que nós precisamos deste Deus. Nós podemos citar que nós precisamos de governo tal, descoberta de tal vacina, de tal coisa. Nós precisamos. Mas tudo isto poderá trazer solução, de repente momentânea, porém não permanente. Traz soluções momentâneas. Amanhã poderá surgir outros e será necessário fazerem outras descobertas, buscarem outras fórmulas, outras formas para buscar solução. Solução para o mundo, solução para cada um de nós. E eu posso dizer para você com toda a certeza, com toda a tranquilidade do meu coração, que a melhor coisa que nós temos é realmente buscarmos e conhecermos a este Deus. E Isaías chama a atenção aqui, quando do verso 4, o porquê de muitas coisas acontecerem na vida do ser humano. O porquê de muitas coisas às vezes acontecerem nos países, nos lares. O verso 4 diz, a nação pecadora, ou seja, há povo pecador. Povo carregado de iniquidades, povo carregado de pecados, povo distanciado de Deus. Ele continua. Filhos dados à corrupção. E você não pode dizer que você não é uma pessoa dada à corrupção. Porque por poucas coisas, às vezes, nós nos deixamos levar, nos conduzir
podemos dizer, nos vender e deixamos de buscar realmente a Deus. E ele traz aqui na continuidade do versículo o porquê que ele chama essa atenção. E ele diz o porquê. Porque este povo, ele diz aqui, esta nação, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. O problema maior do povo é esse: rejeitar, abandonar, afastar-se do Senhor, deixar de buscar ao Senhor. Por isso eu volto a frisar e a dizer: o mundo precisa de Deus. Por quê? Então, você pode perguntar, por que então, pastor, o mundo precisa de Deus? Eu posso compartilhar com vocês aqui pelo menos 3 pontos que me chamam a atenção. E me chamam a atenção de algo que você conhece, com certeza você várias vezes já ouviu e já falou. Primeiro ponto que eu digo que o mundo precisa de Deus. Primeiro, porque Deus é amor. E você com certeza já citou essa frase, Deus é amor. E eu digo para você, é verdade, Deus é amor. E nós podemos confirmar isso na própria palavra do Senhor. Quando nós lemos em 1 João, capítulo 4, verso 16, e nós lemos: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Porque Deus é amor. E quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Deus realmente é amor. Mas o detalhe que chama atenção é que Deus permanece naquele que o busca. Deus permanece. E, consequentemente, aquele que busca a Deus vai também permanecer em Deus, vai ser uma pessoa diferente. Vai ser uma pessoa que observa a palavra de Deus e vê que realmente está afastado de Deus, está longe de Deus e que precisa desse Deus maravilhoso. Ainda em Romanos capítulo 5, versículo 8, a respeito deste Deus que é amor, nós lemos: mas Deus, preste atenção, mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Queridos, é algo maravilhoso nós observarmos e conhecermos deste Deus. E vermos e reconhecermos que nós precisamos desse Deus. Precisamos buscar esse Deus, precisamos servir esse Deus, precisamos deixar com que Ele tenha o controle e o domínio sobre nossas vidas. É necessário buscar esse Deus. É necessário conhecer esse Deus. É necessário voltarmos para este Deus. Como nos traz Isaías chamando a atenção aqui do povo de Israel, também chama a nossa atenção hoje. Porque nós, povo, abandonamos ao Senhor. Desprezamos o Santo de Israel. Nós rejeitamos. Mas Deus não nos rejeitou. Deus não nos abandonou. Deus demonstrou o seu grande e infinito amor por causa de cada um de nós. Mostrou isso na pessoa de Jesus Cristo. Próximo domingo será a comemoração da Páscoa. Muitos estão preocupados porque não terão como se reunir, não terão como estar compartilhando o ovo de Páscoa. Mas muitos não se lembrarão que este será um momento maravilhoso de reflexão, de busca, de intercessão junto ao Senhor, porque o Cristo que morreu, Ele ressuscitou e vivo está para todo sempre. E esta é a nossa alegria, é o nosso prazer em saber e conhecer desse Deus. Lamentações, no livro de Lamentações, no seu capítulo 13, versículo 22, nós lemos: o grande amor de Deus nunca termina. O meu, o seu, o nosso amor
ele termina, ele acaba. Principalmente se as coisas não acontecem, não fluem como nós desejamos, nós dizemos, não dá mais, porque acabou o amor. Mas o amor de Deus não termina, não acaba, não finda. Mas o verso continua. A única razão, presta atenção aqui, a única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. E ela é inesgotável. Isto é amor. Este é o Deus de amor. Deus que é amor. Se eu e você continuamos aqui com vida, se eu e você continuamos tendo o prazer de desfrutar de todo o seu grande feito, se eu e você podemos olhar para os nossos familiares, para os filhos, pais, mães, olhar à nossa volta, vermos pessoas, é porque Deus preservou-nos a vida e nós podemos dar glórias a Ele, agradecer a Ele por este cuidado. E dizer, nós não fomos realmente destruídos de sobre a face da terra por causa da misericórdia do Senhor, por causa do seu amor que é inesgotável. Mas chama a atenção também aqui, quando nós vemos nesse texto de Isaías, no seu verso 4, que chama realmente a atenção, é uma chamada a cada um de nós aqui para a reflexão, nós vemos que o mundo precisa de Deus também, porque Deus é misericordioso. Acabamos de ler o texto aqui, de Lamentações, vendo que a misericórdia do Senhor é inesgotável, e é verdade. Em Neemias capítulo 9, versículo 31, nós lemos, contudo, pela tua grande misericórdia, não nos destruístes de todo, nem nos abandonastes, porque és um Deus clemente e misericordioso. Deus é maravilhoso, querido. Deus é perfeito. Deus é um Deus que realmente nos ama. É um Deus que está em busca do ser humano, o ser humano que o abandonou. Aí você pode dizer, pastor, mas nós abandonamos como? Quando? Nós abandonamos Deus quando nós não entregamos, quando nós não confiamos realmente em Deus. O grande clamor da nação no dia de hoje é para que o Senhor, diante da sua misericórdia, nos livre deste vírus que tem assolado, que tem levado vidas. Mas, ao passar desse tempo, você será capaz de dizer com sinceridade que você continuará buscando este Deus como único e verdadeiro em sua vida? É uma pergunta que eu faço a você. É uma pergunta a qual eu desafio você a pensar. Então é necessário que eu e você reconheçamos o poder de Deus, reconheçamos a ação de Deus, a providência de Deus, o cuidado de Deus por nossas vidas. A mensagem que nos traz grande alegria a respeito das misericórdias do Senhor, a mensagem do Senhor para as nossas vidas é Lamentações, capítulo 3, verso 23, mostrando que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque grande é a fidelidade do Senhor. Deus é fiel. Eu e você, nós somos infiéis. Nós dizemos servir a Deus, mas ao mesmo tempo nós não servimos como Ele realmente o merece. Como seres humanos, nós somos assim, nós somos falhos. Nós queremos algo em que a gente possa ver, possa tocar, possa sentir. E esse Deus, nós podemos sentir sim, em nosso coração. Quando vemos esse Deus, como vemos nas reportagens, vendo pessoas recuperando sua saúde, pessoas que
estão entrando nas estatísticas de pessoas que foram curadas. Isto é o poder de Deus. Este é o cuidado de Deus. Este é o Deus o qual estou te apresentando, para que você pense, para que você busque, para que você analise. Será que você também não precisa conhecer desse Deus? Eu digo que você precisa deste Deus, como eu preciso. Eu, como pastor, eu preciso deste Deus todo dia. Todo dia, a todo instante. Para estar aqui compartilhando com você da palavra de Deus, eu preciso de Deus. Porque é Ele quem direciona a minha vida. Jeremias, no seu capítulo 29, versículo 13, nós vemos que Deus é aquele Deus que realmente Ele pode sarar a nossa terra. Ele pode curar-nos de todo este mal que está assolando o mundo. Ele pode curar, Ele pode sarar. O grande detalhe que também nos chama a atenção, nós podemos ver aqui em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, que ele diz aqui: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem que haver busca sincera. Tem que haver busca com reconhecimento de que esse Deus, Ele é necessário, Ele é importante. Ele precisa ser o único em nossa vida, em nosso país, em nosso estado, em nosso município, em nosso bairro, em nosso lar, na minha vida, na sua vida. Porque Ele é um Deus maravilhoso. E eu digo para você que nós precisamos buscar esse Deus, porque Ele também é a nossa única esperança. Não é uma esperança passageira, mas é uma esperança permanente, eterna e verdadeira. Isaías diz aqui: a nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Mas Deus é a nossa única esperança. E se o povo que está buscando hoje realmente buscar ao Senhor de todo o coração, Ele vai ouvir, Ele vai sarar, Ele vai curar, Ele vai trabalhar, Ele vai transformar. Mas com certeza, a minha oração, o meu desejo é que nós tenhamos uma nação que busque tão somente e tenha tão somente o único e verdadeiro Deus, Criador e sustentador de tudo quanto Ele fez, que é perfeito, que é um Deus de amor, que é um Deus misericordioso, que é a única esperança de que vidas se prostrem diante dEle e o reconheçam como único Deus. E tenho certeza de viver eternamente na presença dEle por Cristo Jesus. Marcos, no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, no seu capítulo 5, versículo 36, nós lemos o próprio Senhor Jesus dizendo: não tenham medo, tão somente creia. Então eu digo para você, tudo quanto está acontecendo, você não precisa ficar temeroso, não. Não precisa ter medo, não. Eu posso ser atingido, você pode ser atingido, qualquer pessoa pode ser atingida fisicamente. Mas espiritualmente eu não tenho nenhum problema, sabe por quê? Porque eu sei que se eu partir desta vida, eu estarei para viver, e viverei, aliás, né? Não estarei, mas viverei eternamente na presença de Deus. Sabe por quê? Porque Ele é o meu Deus. E o caminho para eu chegar até Deus é Jesus Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador. É Ele que eu apresento a você.
para que você também o busque, para que você não tenha medo, mas que você possa crer. E que esse Deus maravilhoso, única esperança, é aquele que nos direciona e nos mostra o caminho para uma nova vida. E Lamentações, ainda o livro de Lamentações, no seu capítulo 3, versículo 24, nós lemos: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei, nele colocarei, nele entregarei a minha vida, depositarei a minha vida. Porque ele é a minha esperança. Então eu não tenho por que temer. Não tenho por que duvidar. Mas o que eu preciso é crer. Crer nesse Deus maravilhoso. Ainda, Lamentações, capítulo 3, versos 25 e 26, nós lemos: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Amém. Glória a Deus por isto. É bom esperar tranquilo, é bom esperar em paz. É bom poder descansar e esperar pela salvação do Senhor. E para fecharmos, Oséias, no seu capítulo 6, versículo 3, nós lemos: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. E em algumas versões, parte desse versículo diz: tão certo como nasce o sol, Deus virá nos ajudar. Mas na continuidade desse versículo, nesta versão que eu acabei de ler para vocês, Oséias capítulo 6, verso 3, nós iniciamos: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo, e traz na continuidade do versículo: tão certo como nasce o sol, ele, Deus, aparecerá, virá para nós como chuvas no inverno, como chuvas de primavera que regam a terra. Mas o que me chamou a atenção foi nesta outra versão, quando nós lemos: tão certo como nasce o sol, Deus virá nos ajudar. Diante de toda a situação, diante desta pandemia a qual nós vivemos, a qual nós estamos passando, eu digo passando porque realmente ela é passageira, nós vemos que nós precisamos de Deus. Que a solução para a nossa vida está em Deus. Deus que é amor, Deus que é misericordioso, Deus que é a nossa única esperança. Deus que tão certo como nasce o sol, ele virá para me ajudar, para te ajudar. Ele virá para ajudar a nossa nação. Ele virá para ajudar o mundo. Mas para que isso ocorra, é necessário que nós reconheçamos que nós precisamos de Deus. A Ele toda a honra, todo o louvor, toda a glória seja dada hoje e sempre. Que você tenha um domingo, ainda o restante domingo, abençoado pelo Senhor, aproveitando os momentos junto dos seus familiares, podendo buscar ao Senhor, podendo buscar a Deus, podendo contemplar a Deus, podendo agradecer a Deus, porque Ele está te concedendo mais um dia de vida. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso nós estamos alegres. Por isso é gostoso conhecer deste Deus. Por isso é gostoso reconhecer que nós precisamos deste Deus. E tão certo como nasce o sol, a minha, a sua, a nossa ajuda virá do Senhor. Ele virá nos ajudar. Que Deus te abençoe. Receba aqui um carinhoso abraço do pastor José de Paula. Esse que compartilha com você desta que é a maravilhosa
palavra de Deus. E que você reflita sobre a sua necessidade também de buscar, de conhecer a Deus mais e mais. Que Deus te abençoe. E até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.